Olá, internautas do J+, hoje é a coluna novamente em vídeo e tem entrevista. A gente está recebendo aqui o vereador William Godoy, que recentemente concluiu um mandato de 8 meses como prefeito em exercício de Canoinhas. Ele substituiu o ex-prefeito Beto Passo, depois que ele foi preso na 7ª fase da Operação Et Pater Filium. E agora, no dia 30 de outubro, a cidade escolheu, né, a primeira prefeita eleita da história, a Juliana Maciel, que assumiu no dia 1º de dezembro. Dessa forma, o William voltou para a Câmara de Vereadores. Começo agradecendo a presença do William aqui, né? E te perguntando, William, foram 8 meses, que é, obviamente, um pouco tempo, né, para se colocar a casa em ordem, especialmente a Prefeitura de Canoinhas, que tinha muitas questões a serem resolvidas por conta, né, dos fatos que levaram o prefeito à prisão. Contudo, você tinha um trabalho a mostrar, né? Obviamente que tinha um trabalho a mostrar, que os outros 3 candidatos à prefeitura não tinham, né, porque não estavam no poder. Por que você acha que houve uma falha de comunicação no sentido de mostrar esses fatos positivos para a população, para garantir a continuidade na prefeitura? De forma alguma, Ednei, quero cumprimentar todos os nossos ouvintes do J+, quero cumprimentá-lo, agradecer pela oportunidade e voltando ao assunto, não houve uma falha de comunicação, muito pelo contrário, nós acompanhamos durante todo o processo, como eu sou aluno de ciência política, sou formado em gestão pública, então a gente sempre acompanhou os números, tanto dentro da prefeitura quanto fora, de como que estava a aceitação dos nossos trabalhos junto à população. E nesse sentido a gente via que nós tínhamos sim uma aprovação das nossas ações, uma aprovação de mais de 70% das ações das secretarias, porém, por eu ter sido vereador governista, né, e isso não posso esconder, e ter defendido muitas vezes o governo, a população ela queria algo novo, algo diferente, algo que não relembrasse o passado, né? Então, por isso, escolheu a prefeita Juliana Maciel e a minha eleição ela foi prejudicada, digamos assim, por esse contexto, mas não pelo trabalho realizado, muito pelo contrário, o trabalho ele foi aprovado. Mas nesse sentido, eu acho que até no que vocês pesquisavam e tal, deveria aparecer esse termo corrupção, né? Quer dizer, Sim. Foi o tema que deu a tônica nessa eleição. A Juliana cresceu em cima desse discurso, né? Quando eu falo num erro de comunicação, será que não foi ali onde vocês deveriam ter batido mais no combate à corrupção? Sim, nós o fizemos desde o início, com as exonerações e tudo mais, mas como até parte da equipe, que inclusive agora continua junto com a prefeita Juliana e que continuou comigo, porque os trabalhos não podem ser prejudicados. E para não ter uma quebra de trabalho, como a gente não sabia se o nosso tempo de trabalho ali seria 1 mês, 2 meses, 3 meses, acabou se estendendo para 8 meses, eu não mudei muito a equipe para que a gente tivesse uma continuidade dos serviços garantidas, que os trabalhos não parassem, e tirei aquilo que realmente eu entendia que poderia vir a prejudicar tanto as investigações quanto os serviços da prefeitura. Então a gente fez aquilo para garantir com que a prefeitura tivesse uma continuidade dos serviços. E nesse sentido, a gente sabe que era uma eleição difícil, que seria realmente bem complicado estar na rua, dando a cara a tapa, mas foi uma oportunidade que eu achei ali de ir para a rua, conversar com a população, mostrar que eu sou William Godoy, não tenho nenhum passado nebuloso, estive, como eu já falei, você inclusive colocou na tua coluna, junto com o erro, mas não errei, né? Eu sempre brinco, fazendo uma analogia, que a garça ela é um animal branquinho ali, que ela vive num ambiente muito sujo, e por ela ter aquelas patas grandes, ela anda no meio da sujeira e não se suja, e eu me senti uma garça ali no meio daquela corrupção toda, porque eu realmente não me privilegiei em momento algum daquilo que acontecia. Muitas coisas que você tem divulgado agora na tua página e eu tenho acompanhado lá, inclusive os áudios que você tem colocado, que eu não tinha ouvido ainda, aquilo ali nos faz realmente se sentir extremamente usurpado, né, usado, assim como os vereadores da legislatura anterior, quanto da nossa atual legislatura, foram usados nós fomos instrumentos do crime,
né? A gente era utilizado para que os atos de corrupção acontecessem ali dentro sem que a população ela percebesse. E da mesma forma nós também recebíamos, quando tínhamos alguma reunião, algo de gênero, junto ao executivo, eles falavam, ó, é necessário a gente seguir por esse caminho, é melhor pela economicidade e tudo mais, mas a gente não esperava que por trás de tudo isso dali acontecesse tudo isso. Então, fui ingênuo sim, fui utilizado sim, mas eu tive o processo eleitoral para ir para a rua, conversar com a população e mostrar que eu não fazia parte de nada disso. E eu acho que isso ficou bem claro no processo eleitoral. Hoje o Beto Passos está solto, né, por conta de uma medida de habeas corpus, né, aliás, no caso dele não é habeas corpus, é porque ele fez o acordo de colaboração premiada, entregou, né, aqueles que ele acha que deveria ter entregado, e por conta disso ganhou o benefício da liberdade provisória, né. Você tem vontade de conversar com ele, de expor a tua indignação, como você está expondo aqui com a gente? Eu acho que, da mesma forma que a gente vê, e a gente estava conversando agora no contexto nacional, estadual, a gente, quando tem a oportunidade de falar, como eu acabei de comentar aqui com um ex-governador que eu falei, o porquê que ele não era mais tão benquisto aqui na região, a gente tem vontade de falar. Mas hoje eu prefiro seguir a minha vida, trabalhando da melhor forma possível por Canoinhas, tenho um mandato de vereador de mais 2 anos, tenho a minha vida profissional externa, a política, que eu também tenho dedicado bastante esforços, estou agora finalizando mais uma graduação, então eu tenho muita coisa para me preocupar. Eu acho que agora, nesse momento, não quero ter contato com nenhum dos que foram envolvidos em todo esse processo, porque realmente a dor ainda é latente, uma ferida aberta, que eu prefiro não colocar o dedo. Quem errou vai pagar por aquilo que fez, espero que realmente pague com todas as penas necessárias, que a justiça ela seja feita, espero que a impunidade ela não repercuta novamente, como repercutiu já em outros momentos no nosso país, e que a gente possa novamente voltar a respirar em paz no nosso município. A gente vive um momento agora de harmonia, temos buscado conversar junto a todos os vereadores, junto ao executivo, para que a gente possa construir junto uma nova Canoinhas, e é assim que eu quero seguir. Eu espero deixar de lado, tenho, como já falei, uma gratidão por tudo aquilo que foi feito na minha carreira, porque se hoje estou vereador é porque eu tive uma oportunidade no governo do Beto Passos, assim como a Juliana teve uma oportunidade de mostrar o trabalho dela no Procon, mas as nossas oportunidades a gente aproveitou. A Juliana se tornou vereadora, agora prefeita, eu me tornei vereador, e agora a gente segue as nossas carreiras autônomas e deixando de lado todo esse passado turbulento. Daqui a 10 anos o Beto pode voltar a ser candidato. Você comporia com ele como candidato? De forma alguma, Ednei. E eu também imagino que ele não vai querer voltar a estar dentro da política, né? Ouvindo os áudios que você tem soltado ali, fica bem claro que ele teve um acordo junto ao Ministério Público que ele não faria mais parte da política. Eu acho que ele veio, teve a oportunidade dele, uma oportunidade imensa de fazer o certo, mostrar quem que era a pessoa Beto Passos, mas infelizmente ele se deixou levar pela coisa errada e aquilo ali manchou o nome dele, que é uma mancha que para sempre ele carregará, né? Voltando a falar desses 8 meses de governo, uma das coisas ali que foi muito tumultuado foi a questão da saúde. O PA faltou, teve a questão ali de falta de médico nos postos, que desencavou lá, que acabou, né, indo para lá. O problema, agora, semana passada eu entrevistei a Franciele Cola Costa, próxima secretária, aliás, atual secretária de saúde, no rádio, e ela me disse que uma das ideias é colocar mais um médico lá e tentar, né, melhorar o atendimento médico nos postos. Claro que parece que é uma solução meio que óbvia, mas que desafios você enfrentou nesse sentido? Que você acha aí que, se você acha que tem uma solução para essa questão de melhorar o atendimento na saúde, no sentido de ter mais médicos disponíveis? Sim. Bom, eu acompanhei sempre a gestão das prefeituras vizinhas, e um exemplo é a prefeitura de Mafra. Eles lá colocaram um modelo novo de gestão hospitalar dentro do UPA. A UPA deles lá hoje conta com 5 médicos e 1 pediatra. Então são 6 médicos ali, 24 horas trabalhando no atendimento, e mesmo assim existem horários ali que eles não vencem.
Quando acontecem episódios trágicos aqui na região, toda a região aqui manda os acidentados para Canoinhas. Nesse momento, acontecem picos muito grandes de atendimento e os médicos eles se dedicam para salvar as vidas. E o atendimento ali, que muitas vezes pode ser resolvido num posto de saúde, esperando um pouquinho, porque as pessoas não têm esse entendimento de como que é o atendimento do posto de saúde e qual que é o atendimento do UPA. No posto de saúde tem o atendimento com a técnica, daí com a enfermeira, é o acolhimento familiar, né? Entender o que está acontecendo dentro de casa e para que eles possam ali realmente acompanhar a vida daquela pessoa e cuidar da saúde em todos os sentidos, parte nutricional, às vezes uma parte fisioterapêutica, enfim, esse que é o trabalho que deveria acontecer dentro do postinho e que acontece. Porém, como a demanda é muito alta, e a gente precisa de mais médicos, então isso acaba ficando realmente sobrecarregado. E daí essas pessoas, em vez de esperar um pouquinho no UPA, no postinho, eles vão no UPA. E daí sobrecarrega o UPA. Hoje, precisamos sim de mais médicos, porém nós temos ali alguns dados que se dividir os atendimentos por dia, tranquilamente com a equipe que nós temos hoje, a gente consegue estancar a vazão ali de atendimentos no horário ali que é o obrigatório, né? No máximo até 2 horas para casos leves. E da mesma forma a gente também tem hoje um número consideravelmente bom de médicos nas unidades de atendimento pelos bairros. A gente conseguiu mais um médico pelo programa Mais Médicos, que agora vai iniciar os trabalhos pela nossa prefeitura, no posto do Campo da Água Verde. Nós conseguimos um médico psiquiatra para atender no CAPS, também um médico geral para o CAPS. Isso tudo vai deixando dessobrecarregado o sistema, fazendo com que a gente tenha um atendimento melhor. O desafio é contínuo, é dia a dia. Hoje nós temos uma condição, amanhã a gente pode ter outra. Eu, acompanhando essa semana, soube que um pediatra pediu demissão semana passada. Também tivemos algumas aposentadorias de alguns médicos, como um pediatra também, que atendia há muitos anos, o Dr. Ferrarese, e tudo isso vai acontecendo, né? A vivência da saúde, ela é muito apagar dinâmica. Apagar incêndio todo dia. E todo dia você tem que estar vencendo um novo desafio. Hoje a gente precisa, eu entendo que para a gente ter uma saúde melhor, pelo menos mais um posto na área do interior, principalmente na área do Salto da Água Verde, que é uma região ali que depende de bastante... tem muitas pessoas... Lembrando que só tem um médico atendendo no interior, né? Isso. Precisamos de pelo menos mais né? uma equipe, só que não é só um médico, é uma equipe. Precisamos de mais enfermeiros nos postos. Por conta da pandemia, a gente teve que direcionar algumas enfermeiras que estavam em postos para a parte central e eles não retornaram para os postos, a gente não teve como fazer. Precisamos lançar concurso para ter mais enfermeiros, para ter mais técnicos. Tem a questão da lei de responsabilidade fiscal, que vocês já passou do limite. Já estouramos o limite prudencial e nesse tempo que eu estive prefeito, a gente diminuiu um pouquinho esse índice, mas ainda não para solucionar o problema. A prefeita ela colocou na campanha que ela diminuiria 50% dos comissionados. Te digo que se ela diminuir ainda não vai baixar o índice de 51,3, que é o limite prudencial. Não vai baixar, se exonerar todos os comissionados, ainda não vai baixar. É um problema que tem que ir ainda além para resolver. Alguma coisa vai baixar, mas não vai... Baixa, mas não é esse ponto. Quando eu exonerei os 20 ali, baixou 3%, 0,3%, nem 3%. Porque se fosse 3, estava ótimo. Então é bem difícil, assim. E lembrando que 20 comissionados, a gente está falando aqui em 25%. E tem o problema do ICEPREV, que está já pedindo mais contribuição, né? Aí está pedindo mais contribuição, aumenta a contribuição patronal, que é o 19% que hoje o município já é, né? E agora, nessa nova lei que a gente está trabalhando lá na Câmara, aumenta o patronal, aumentando o patronal, aumenta a folha. Então, é tudo muito difícil. Dentro do Executivo, tudo tem que ser muito discutido, muito bem pensado. São ações que elas
vão implicar na educação, vão implicar na saúde, e veja que tudo isso está amarrado. Né? Poderíamos contratar mais médicos? Sim, mas agora com mais um médico, é um médico que vai vir através de um programa federal, por isso que a gente pode contratar. Diferente disso, hoje a gente não tem limite para isso. A questão do que você colocou como uma das suas prioridades era elencar os tantos problemas de asfaltos, né, aqui na cidade. Você conseguiu fazer esse trabalho de elencar isso e o porquê que não foi dado sequência a muitas coisas? Sim, nós o fizemos, tivemos junto com a Ampla Norte uma parceria, eles fizeram todo um fotomapeamento, a nossa equipe também mapeou no solo, né, fez toda ali uma análise para ver quais calçadas tinham sido feitas, aquilo que tinha sido pago e o que tinha realmente sido entregue, e constatamos ali irregularidades gigantes, né? Rua como a Bento de Lima, que foi pago 97%, e se você passar lá, você vai ver que não foi feito nem 60%, e assim por diante. A loja Coisas que foram reveladas na Operação Maus Caminhos, que prendeu o João Lindsmayer. E naquela oportunidade, eu procurei o Ministério Público para falar que eu precisava terminar as obras, mas eu recebi uma recomendação para que a gente não as finalizassem, porque poderia vir a ter algum acordo, né, junto aos corruptores. Dessa forma, a gente tem visto, você também tem divulgado pontos dessas delações, que vai ter, provavelmente, alguma... como foi do Coletivo Santa Cruz, que eles vão pagar 4,5 milhões, estão pagando em serviço, imagino que a empresa ali que foi a corruptora, ela também terá que devolver um tanto desses valores, e imagino que será para dar continuidade ali a essas obras que estão paradas. Você falou do Coletivo Santa Cruz, edital de licitação, por que não foi lançado? Transporte escolar. Isso, nós trabalhamos nesse edital de forma muito intensa, foi feito todo um trabalho de remapeamento das áreas onde nós temos atendimento escolar. Nós temos hoje um mapa ali bem desenhado, a nossa equipe ali trabalhou indo em todos os trajetos dos ônibus, diminuindo aquilo que podia diminuir, tirando aqueles quilômetros fantasmas que foi verificado tanto pelo Ministério Público quanto pela nossa equipe. E quando a gente foi lançar a licitação, veio o momento eleitoral. Tendo em vista que nós tínhamos uma nova prefeita eleita, e eu sempre respeitando essa transição de governo, chamamos a equipe dela, apresentamos a ela aquilo que nós entendíamos que era o melhor para lançar o edital, e a equipe dela teve algumas incongruências. Eles queriam seguir de uma outra forma, e nós, na nossa equipe, ainda no nosso governo, tínhamos outra ideia de como seguir com o edital. Nesse sentido, entramos num acordo, que nós passaríamos para ela todo o trabalho realizado para a equipe de transição, e eles lançariam o edital. Assim foi o feito. Então, sempre de uma forma muito ordeira, muito tranquila, tanto a equipe dela, jurídica e da educação, quanto a nossa equipe, trabalharam juntos até os últimos momentos, e foi feito um trabalho ali que durou 5 meses. Foi bem difícil, e a gente entregou isso para eles que eles dessem continuidade no serviço. Você foi criticado, inclusive eu fiz uma crítica à tua viagem a Brasília com o secretário Gilmar na última semana de governo, por entender que não teria o que se fazer lá. Sim. Vem frutos dessa viagem? Com certeza. Tanto em Florianópolis quanto em Brasília, nós tínhamos já um trabalho de relacionamento feito com alguns deputados, com alguns agentes dos governos, tanto estadual quanto federal. E lembrando que há uma transição de governo, mas os técnicos que trabalham nas secretarias são os mesmos. E essa continuidade dos serviços, ela tem que ocorrer. E todos os anos a gente tem uma busca por recursos nas capitais para que a gente possa ter aí obras de asfalto, veículos, e isso tudo tem que ser feito pedido presencial. Me recordo uma vez que eu conversei com o Mauro Mariani, e ele falou, veja, nós temos 295 municípios em Canoinhas. Recebi 100 prefeitos... Em Santa Catarina. Em Santa Catarina, perdão. Recebi 100 prefeitos presencialmente lá no meu gabinete em Brasília. E 195 me mandaram mensagem no WhatsApp pedindo recurso. Logicamente, ele arrumou para os 100 que foram lá presencialmente. Diante disso, eu sempre busquei estar presente, mesmo antes de estar vereador e mesmo vereador eleito,
em diversas oportunidades eu fui a Florianópolis para buscar recurso e como prefeito, o pedido ele é ainda mais forte, mesmo estando o prefeito interino e saindo do mandato, mas o respeito que o prefeito tem, ele é maior. E a gente foi até lá, conseguimos assegurar alguns recursos que não viriam. Falando primeiro da viagem de Florianópolis, tinha alguns caminhões, veículos destinados para algumas prefeituras que foram indicações de senadores e deputados, e alguns eles não tinham indicação concreta ainda. E a gente foi lá, conversou com os técnicos da Secretaria de Agricultura, conseguimos alguns veículos que virão nesse ano de 2023. Da mesma forma, tivemos um trabalho ali junto à Secretaria de Educação para conseguir pelo menos mais um ônibus, porque hoje a gente tem uma frota ali que ela é boa, mas se nós conseguir mais ônibus, a gente diminui a contratação terceirizada e dessa forma a gente economiza, então provavelmente virá mais um ônibus. A gente teve também ali alguns veículos para assistente social, a gente teve alguns recursos ali para escolas, que hoje a gente tem um mundo de 12 milhões de recursos que a gente precisa para reformas das escolas. Então os nossos prédios, eles realmente têm algumas condições ali bem difíceis, alguns com problemas estruturais, outros faltando ginásio ou simplesmente uma cobertura, e nesse sentido a gente conseguiu ali o que é pouco dentro do mundo todo que a gente precisa, mas que vai ajudar bastante duas escolas, 200 mil, uma para o Rodolfo Lindsmayer e outra para a escola de Barra Mansa. Na viagem de Brasília, a gente fez ali algumas conversas, principalmente intermediado pelo escritório do senador Jorginho, e hoje a senadora Ivete está ali trabalhando junto com a equipe do Jorginho, e eles nos direcionaram na busca de recurso tanto para a educação quanto para a saúde. Nosso sonho e a nossa luta vai ser para conseguir um posto de saúde lá para o Salto da Água Verde, para dessa forma a gente diminuir as vindas do nosso produtor rural, da população que lá mora, para o centro, podendo ser atendido lá na região deles. A gente teve lá também o intermédio que agora vai ser secretária de Estado, a Carmen Zanotto, e então deputada, ela colocou a equipe dela também à nossa disposição para buscar esses recursos. E aí, para reformas dos postos de saúde, o número é um pouquinho menor, que é 565 mil, que hoje a gente tem de levantamento de obras de manutenção. E nesse sentido, a gente vai conseguir algumas emendas que virão no próximo ano decorrente, e ainda tentaremos também recursos através do Ministério da Saúde. Semana que vem tem eleição da Câmara. Vilmar e Tatiane devem disputar, né? Sim. Você já tem teu lado nessa história? Sim. Bom, uma eleição, a gente, principalmente de Câmara, a gente recebe o voto e, por gratidão, a gente retribui, né? E eu recebi o voto do vereador Vilmar, recebi o apoio dele na última eleição, e se não fosse o voto dele e dos colegas que me escolheram para estar presidente da Câmara, eu não teria sido prefeito nesses 8 meses. Então, uma dívida de gratidão, sim, retribuirei o voto no vereador Vilmar. Conversei ontem, eu, o vereador Vilmar, a vereadora Tati, tivemos uma conversa bem sincera entre nós, né? Falei isso para a Tati, né, que eu tenho uma dívida de gratidão com o vereador Vilmar. Caso ele retire a eleição dele, aí, claro, as coisas se tornam mais abertas, né? Sim. Mas nesse momento, meu voto é do Vilmar. A política também o político sempre tem que estar olhando lá para frente. Daqui a 2 anos a gente tem eleição de novo para prefeito, né? Como é que você vê o teu futuro político? Bom, hoje, como a gente estava conversando, né? Abri a minha empresa essa semana. Estou me formando em mais uma graduação, agora na área de biologia, já atuo há alguns anos nessa área técnica. Vou me dedicar nesses próximos 2 anos no meu cargo de vereador, mas ao mesmo tempo terei aí uma dedicação também na minha área privada. Claro que a gente, quando entra no processo eleitoral e vê que ainda temos a possibilidade de ser um instrumento de mudança na política, a gente quer continuar. Hoje eu sinto que eu tenho muita vontade de trabalhar, sei ainda mais os caminhos. Hoje sou uma pessoa
que depois de tudo que eu passei dentro da política, estando no executivo e no legislativo, eu sei como auxiliar o executivo e sei como fazer com que o legislativo se torne realmente um instrumento de fiscalização e de legislação, para que a gente possa criar uma legislação que faça com que o nosso município se torne ainda mais tecnológico, ainda mais sustentável, mais aberto para o mundo, para o novo mundo que vem se abrindo e, ao mesmo tempo, fazendo com que a gente receba ainda mais recursos. Trabalharei nesses próximos 2 anos nesse sentido e daqui 2 anos espero estar ainda mais preparado para que a gente possa assumir os desafios que nos aparecerem. Não sei se serei candidato a vereador, a prefeito, a vice-prefeito, me coloco diante da população, assim como sempre me coloco diante de Deus. Deixo que ele me use e faça com que as coisas aconteçam da melhor forma possível. Conversei com o William Godoy, atual vereador, presidente da Câmara de Vereadores de Canoinhas até o final desse ano, e o segundo prefeito no ano em que Canoinhas teve 3 prefeitos, né? Obrigado, William. Obrigado, Ednei. Até a próxima.